Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Agora, nesse momento tão especial de transição, sabe? Entre o ano que termina e o que tá para começar, é um convite para a gente fazer uma pausa para refletir um pouco. É um tempo de olhar para trás com sabedoria e, claro, olhar para frente com muita esperança. O começo de toda a nossa reflexão, o ponto de partida, é uma verdade bem profunda. O nosso tempo, ele é breve. Mas olha, essa constatação não é para gerar angústia, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ela é um convite para uma serena urgência de viver cada momento com propósito, com significado. Então vamos tentar compreender o tempo como ele realmente é, como uma herança sagrada, um verdadeiro dom de Deus. Pense assim, a nossa vida é uma peregrinação, sabe? E o tempo é o caminho que nos foi dado para a gente percorrer. É a distância que nos separa daquele abraço do Pai, um caminho que a gente é chamado a preencher com amor, com serviço. São Paulo, com aquela sabedoria dele que atravessa o tempo, nos aconselha, né? Ele diz, aproveitem bem o tempo. E por que será? Bem, porque esta vida é a nossa única chance de merecer o céu. Os dias, eles podem ser bem desafiadores, maus, como ele mesmo fala. Mas é justamente aí, nesses dias, que a nossa fé é provada e o nosso amor se aprofunda de verdade. Agora, de coração tranquilo, vamos fazer uma pergunta bem sincera para nós mesmos. Ao olhar para o ano que passou, será que Deus sorri? Será que a gente viveu de verdade as oportunidades que Ele nos deu? Ou será que a gente deixou o tempo simplesmente escorrer por entre os dedos? E lembre-se, essa não é uma pergunta para acusar, não. É um convite amoroso para um exame de consciência. A primeira parte desse nosso balanço, então, começa com um olhar para dentro, para as nossas faltas. Mas atenção, não com desespero, nem com vergonha, é com a humildade de um filho, sabe? Um filho que reconhece seus erros e que deseja o perdão para poder recomeçar. Sabe, talvez, ao olhar para trás, a gente encontra aqueles momentos em que a caridade ficou esquecida. Ou aquela certa mediocridade espiritual que foi se instalando na rotina sem a gente perceber. Quem sabe o egoísmo e a vaidade falaram mais alto? Ou a impaciência que acabou ferindo quem a gente tanto ama? E quantas inspirações do Espírito Santo a gente simplesmente deixou passar? É um momento de honestidade. Uma honestidade ao mesmo tempo brutal e mansa, diante de Deus. E isso nos leva a uma verdade essencial da nossa caminhada espiritual. Pedir perdão não é uma coisa rara, que acontece de vez em quando. É uma necessidade diária, porque todos os dias, de alguma forma, a nossa fraqueza acaba ofendendo o amor de Deus. E reconhecer isso, veja bem, não é fraqueza. É o segredo de um coração que consegue se manter sempre pertinho do Senhor. E agora, com a alma um pouco mais leve por esse desejo de perdão, a gente muda o nosso foco. Chegamos na segunda parte do nosso balanço. E essa é a parte mais luminosa, a gratidão. É hora de abrir os olhos da alma para a gente poder reconhecer os incontáveis dons que recebemos. E é aqui que mora a grande beleza da nossa fé. Porque por mais numerosas que sejam as nossas falhas, os motivos para agradecer a Deus são sempre, incomparavelmente maiores. A misericórdia do Senhor é como um oceano, sabe? Um oceano que simplesmente engole as nossas pequenas misérias. Vamos pensar um pouquinho naqueles sussurros do Espírito Santo, na força que a gente recebe na Eucaristia, no perdão da confissão. Vamos pensar no cuidado invisível do nosso anjo da guarda, no valor eterno que o nosso trabalho e até mesmo as nossas dores ganham quando a gente oferece a Deus. E em cada ajuda, cada palavra amiga que recebemos, tudo é dom, tudo é graça. Os benefícios que Deus nos dá são realmente incontáveis. Muitos deles os nossos olhos nem conseguem perceber. E é por isso que a nossa gratidão tem que ser um estado de espírito, um agradecimento contínuo por tudo aquilo que a gente vê e principalmente por aquilo que a gente não vê. Então, com o coração perdoado, transbordando de gratidão, a gente está pronto para olhar para o futuro. Mas antes de sair listando propósitos, a gente precisa de uma coisa fundamental. Redefinir o que, para nós, é de fato um bom ano. Sabe, o mundo ensina pra gente que um bom ano é aquele sem doenças, com sucesso financeiro, onde tudo acontece do jeito que a gente planejou. A visão cristã, no entanto, ela é radicalmente diferente. Um bom ano, para nós, é aquele em que a gente amou mais a Deus. Aquele em que servimos melhor ao próximo e aprendemos a encontrar a graça até mesmo nas dificuldades. E aqui está o centro de toda a nossa reflexão.
Um ano pode ter sido muito abençoado, aos olhos de Deus, mesmo que nele tenha aparecido uma grande provação, como uma doença, por exemplo. Se a gente soube viver essa provação unido a Cristo, transformando a dor em amor, então, esse ano foi bom. O valor de um ano não se mede pelo conforto, entende? Ele se mede pela caridade. Então, que os nossos propósitos para o ano que vem sejam estes. Primeiro, colocar o amor a Deus no centro de absolutamente tudo. Segundo, travar aquela luta concreta, diária, para crescer nas virtudes e arrancar os defeitos. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, ter a firme decisão de recomeçar. Sempre, não importa quantas vezes a gente caia. Que essa promessa de São Paulo nos dê força para o ano que vem, né? Não nos cansemos de fazer o bem. A perseverança no amor, ela é a semente de uma colheita eterna, desde que a gente não perca a coragem no meio do caminho. Fica então essa pergunta para nossa jornada. Como é que a gente pode transformar as nossas quedas, as nossas derrotas, que são inevitáveis, em vitórias? A resposta está na humildade. Na humildade de se levantar imediatamente, de voltar para o Senhor a cada tropeço, fazendo de cada falha uma nova chance de amá-lo ainda mais. Vamos pedir então à Virgem Maria, nossa mãe, que ela nos alcance essa graça, a graça de viver este novo ano com a intensidade e o foco de quem sabe que ele pode ser o último. Que cada dia seja vivido como um dom precioso, uma preparação para o nosso encontro definitivo com Deus. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.